Bom dia para todos. Hoje nós vamos falar sobre as fronteiras terrestres e as litorâneas do Brasil, nessa unidade, né? Dando sequência aí à unidade 1, né? Onde nós falamos o Brasil no mundo, sobre o Brasil no mundo, no mapa do mundo. E a gente vai falar agora sobre essas fronteiras. Na última unidade, nós falamos aí que o Brasil ele tem 23 milhões de quilômetros de fronteiras, né? Na nossa última unidade aí, 23 mil quilômetros de fronteiras. Essas fronteiras, elas são distribuídas entre fronteiras terrestres e fronteiras litorâneas. Das fronteiras terrestres, né? Desses 23 mil, elas são as maiores, 15.719 mil quilômetros. Quem quiser pode anotar aí no cantinho da apostila. Lá no alto, é bom anotar isso lá no alto, em cima do título. Olha só, coloca assim, total de fronteiras, 23 mil. Vou colocar aqui no quadro. Aí vocês anotem isso aí, por favor, tá? Presta atenção aqui, ó. Só para começar, colocar essa informação aí em cima é importante, tá? Olha só. Página. Cauã que entrou agora, Maria Luísa que está entrando. Página Geografia, viu, gente? 363. Então, anotem em cima do título da unidade. Deixa eu virar esse gráfico um pouquinho. Anotar em cima do título da unidade, tá? Então, o total de fronteiras do Brasil. Bom dia, Júlia. Bom dia. Júlia, isso que eu estou colocando aqui no quadro, você vai abrir sua apostila, né, na página 363, e escrever isso aqui para mim em cima do título, tá? Para vocês lembrarem. Isso tem na outra unidade, mas para vocês lembrarem aí desses números. Total de fronteiras no Brasil. As fronteiras terrestres. 15.719 mil quilômetros de extensão. E as fronteiras litorâneas, gente, está dando para vocês entenderem o que está aqui? Tá, pessoal? Vocês estão conseguindo pegar isso aqui? Tá bom. E as fronteiras litorâneas, né? Um total de 7.377 mil quilômetros de extensão. Ok? Só isso. Ismael também. Bom dia, Ismael que está entrando agora. Ismael, página 363 de Geografia. Anotar isso aqui em cima do título da unidade. Ô, gente, olha só,
Vocês sabem quem é Norte? Aparece para vocês aí as pessoas que estão entrar no chat? Não, eu não vejo, não. Pois é, vocês já viram em algum momento alguém aí com esse nome? Eu não vou aceitar, porque na última aula foi falado sobre isso, que a gente só admitiria alunos que estivessem com o seu nome, que eu saiba, na turma de vocês não tem ninguém chamado Norte, né? Então eu não vou aceitar. Prontinho isso aqui, pessoal? Posso dar sequência? Posso continuar? Então tá ok. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Dessa formação territorial do Brasil, né? 15 mil aproximadamente, quase 16 mil quilômetros de fronteiras de extensão. Deixa eu explicar o que é isso aqui no mapa. Eu posso tirar o quadro aqui da parede? Bom dia, Heloísa. Bom dia. Página 363 de Geografia. Então, Heloísa, tem uma coisinha aqui para anotar lá no título da apostila. Depois você volta lá no início dessa aula online e aí você anota isso aqui, por favor, que eu vou precisar tirar o quadro, ok? Então, olha só, pessoal. Esses limites de fronteiras terrestres, vou tentar colocar aqui para vocês de laranja. Aqui está, aqui nessa localidade, nessa cor aqui que a gente chama de UD, né? Aqui está o mapa do Brasil, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou contornar de laranja as fronteiras terrestres do Brasil. São essas aqui, ó. Todas as fronteiras terrestres são todas aquelas, né, que se delimitam com algum país. Olha só, com os países da América do Sul. Essas são as fronteiras terrestres. Vai até aqui nessa pontinha. Pronto? Eu acho que está dando para ver. Deixa eu chegar o mapa mais pertinho aqui para vocês verem. Professora Ana Paula, a Júlia está pedindo para entrar. Júlia? Não vi o nome da Júlia. A Júlia já tinha entrado com o nome dela. Eu quero saber quem é Note. Aí. Júlia, Note é você? É porque é um computador. Ah, tá. Então, olha só, pessoal. Essas são aqui, ó, onde está de laranja, são as fronteiras terrestres do Brasil, né? Eu não vou conseguir mostrar, eu circulei de laranja. As fronteiras terrestres, elas se limitam com os outros países da América do Sul. E tem as fronteiras também litorâneas. As fronteiras litorâneas é aquela parte, né, do Brasil que se limita com verde aqui para vocês verem, ó. E essa aqui é a fronteira litorânea, que tem um total de 7.337 mil quilômetros, ok? Fronteiras terrestres e fronteiras litorâneas. Guardem isso aí, viu, gente? As terrestres são aquelas que se limitam com os países da América do Sul, e as litorâneas, as que se limitam com o Oceano Atlântico. Então, vamos lá. Vamos colocar a história aí na geografia agora, ok? Para quem adora a história, né? Quem ama a história, vamos colocar aí a história na geografia. Então, vamos voltar lá no Tratado de Tordesilhas. Então, pessoal, olha só. Para a gente compreender, né, do Brasil, o processo que deu origem, né, à formação do território brasileiro, nós temos que estudar lá no início, voltar lá no período da colonização, ok? Lá no ano de 1492. Então, olha só, tais limites foram construídos ao longo da história, né? Esses limites que vocês estão sabendo. O Brasil, ele nem sempre ele teve esse limite, porque vocês sabem, vocês estudaram a história, né, nas unidades anteriores aí sobre o Tratado de Tordesilhas, e o Tratado de Tordesilhas foi aquele que dividia o Brasil com a Espanha, feito entre Portugal e Espanha. Falando em tratados, nós vamos falar muito nessa unidade sobre tratados. A primeira coisa que eu queria que vocês destacassem na apostila, que é um tratado, né? É um acordo verbal
escrito entre 2 ou mais governos independentes. Marcaram aí, né? O que é um tratado? Então, qual foi o primeiro tratado que o Brasil teve? O Tratado de Tordesilhas, né? Então, gente, olha só. Esses limites aqui, eles que eu mostrei para vocês, né? Eles foram construídos, o Brasil, ele não era dessa forma. Então, esses limites, eles foram sendo construídos. Cristóvão Colombo chegou na América, desde quando o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? No ano de 1498. E esses limites, eles definem aí o território brasileiro, esses que eu fiz aqui, definem o território brasileiro nos dias atuais. Então, pessoal, olha só, vamos ver um pouquinho desse processo, voltar lá no Tratado de Tordesilhas, né? No ano de 1494, foram definidos aí os limites desse tratado. Então, olha para o mapa aí, por favor, na página 366, né? Esse mapinha aí, ele está só lembrando, ele está aí só para mostrar para vocês recordarem os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, a origem do nosso território, ela está associada a uma combinação de fatores de ordem econômica, política e social. Por exemplo, no fim do século XVI, não foi possível manter a divisão proposta por Portugal e Espanha por meio do Tratado de Tordesilhas. A ocorrência, peraí que eu vou pedir para marcar esse parágrafo. A ocorrência em 1640 possibilitou a expansão de posses lusas e hispânicas, ou seja, lusas portuguesas, hispânicas, espanholas, sob o controle do mesmo governo. Ou seja, nessa situação havia obrigatoriedade de se respeitarem as fronteiras. Então, pessoal, uma fase muito importante da história foi a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Nós chamamos de países ibéricos Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha são os países que estão na Península Ibérica. Então, essa União Ibérica foi nada mais que a união de Portugal com Espanha, em que os dois países estavam sob o domínio do mesmo rei, sob o comando do mesmo governo. Então, esse período aí da história em que Portugal, de União Ibérica, que eu queria que vocês marcassem isso aí no terceiro parágrafo, né? Marca o terceiro parágrafo todo para mim, por favor, onde está falando o que é a União Ibérica, né? Então, a União Ibérica Terceiro foi parágrafo. esse período de governo. Alguém falou alguma coisa? Então, pessoal, olha só, a União Ibérica, que foi nesse período de governo, entre Portugal e Espanha, né, esse período dessa união, desse governo, essa União Ibérica, ela durou 60 anos, tá? Então, em 640. Então, foram 60 anos aí de União Ibérica, em que Portugal e Espanha ficaram sob o comando do mesmo governo. Então, durante esse período, nesse período já havia o limite do Tratado de Tordesilhas, certo? Nesse período, Peraí, tem muito barulho aqui. Então, Portugal avançava as fronteiras além do tratado, né? Então, eles estavam sempre passando para o domínio da Espanha, a procura, né, de várias... os jesuítas cumprindo as suas missões de catequizar os índios. Então, esse limite ele não ficou bem estabelecido porque Portugal não respeitou o limite do Tratado de Tordesilhas. E aí, nesse caso, os bandeirantes, que vocês vão estudar também sobre o bandeirantismo aí lá na matéria de história, né? Os bandeirantes eram aqueles que saíam da região paulista e avançavam o território adentro aí à procura de indígenas, né? Buscando para capturar indígenas e buscando. O que são drogas do sertão? Nós não usamos especiarias para aqueles produtos que eles buscavam lá nas Índias, que é o caso de temperos, ouro, prata, metal, tecidos. As drogas do sertão, elas se referem a produtos que existiam somente no sertão do Brasil. E quais produtos eram esses que faziam parte dessas drogas do sertão? Era o cacau, era a castanha, né, a canela e o cravo
Então, pessoal, esses temperos, né? Esses temperos que a gente usa tanto hoje, esses temperos juntamente com o cacau e a castanha eram chamados de drogas do sertão. E são coisas bem caras, que é o caso do cacau. Ele exporta esses produtos aí, e são produtos desde o período colonial, e produtos que tinham um valor expressivo muito grande desde o período. Então, pessoal, além disso, alguns padres jesuítas, né, eles trabalhavam no território para difundir o cristianismo entre os indígenas. Então, a catequização dos índios, na verdade, os padres jesuítas, eles foram trazidos de Portugal para catequizar os índios. O que seria essa de fazerem os índios se tornarem, a serem adeptos ao cristianismo? Eles queriam ensinar regras para esses índios. Vocês sabem que os índios, eles comiam, eles usavam talheres, eles comiam com as mãos, eles andavam seminus. Então, esses padres jesuítas queriam mudar a cultura dos índios. Eles não queriam mudar algo para poder tentar mudar a cultura desses índios, ok? Essa foi a função dos jesuítas quando vieram de Portugal para o Brasil. Então, para que houvesse um reconhecimento maior, né, esses movimentos de avanço de Portugal para além do limite do Tratado de Tordesilhas, né, portugueses e espanhóis, eles fizeram inúmeros acordos ao longo desse período. E aí, de último, eles firmaram o chamado Tratado de Madrid. Vou explicar o que é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, no ano de 1750. Então, o Tratado de Madrid, nesse ano de 1750, ele veio para anular o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Anulando esse tratado, né, anulando esse tratado, Portugal ficaria com as terras que pertenciam à Espanha. Então, foi como se não existisse aqueles limites mais do que é hoje, né? Com exceção do Acre, que vocês vão saber aí como que o Acre foi anexado no território brasileiro com o passar do tempo. Então, esse tratado, né, de Madrid cancelava o de Tordesilhas, fazendo com que o território brasileiro pertencesse somente a Portugal, com algumas colônias da Espanha, né? Então, eles abriram aí todo o território brasileiro para Portugal, só que a Espanha ainda tinha alguns territórios dentro do Brasil. E, aos poucos, esses territórios que a Espanha tinha, né, foram tratados. Aliás, passando de Portugal da Espanha para Portugal, através de outros tratados, certo? Esses territóriozinhos, principalmente na região sul, esses territórios que ficaram aí para a Espanha com o Tratado de Madrid, eles foram sendo incorporados no território brasileiro aos poucos, né? Território brasileiro até então pertencente aos portugueses. Então, pessoal, olha só, o Tratado de Madrid, ele foi firmado para anular oficialmente as bases propostas pelo Tratado de Tordesilhas. Segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar, né, para o reconhecimento das fronteiras, passaria a adotar o princípio termo uti possidetis, né? O direito de posse do território seria, né, das regiões aí, seria para quem tivesse ocupado a região primeiro. Então, através desse termo, né, uti possidetis, quem ocupou a região primeiro foi Portugal. Então, Portugal teria direito à maior parte do território brasileiro. Com base nesse princípio, Portugal também teve controle sobre as regiões que hoje pertencem aos estados, né, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a região amazônica. Olha só, os estados, antes eles eram chamados de capitanias, que passaram aí a pertencer a Portugal também, né? Lá de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Nordeste brasileiro e uma partezinha aqui de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, somente essas partes pertenciam a Portugal. Então, aos poucos, foram incorporando aí o resto do território brasileiro. A região da Amazônia, o Centro-Oeste, né? E algumas colônias aí no Sul. Olhando o mapa, por favor, da página 364, todo mundo analisando esse mapa aí. Esse mapa, gente, são os limites do Tratado de Madrid. Então, de acordo com os limites do Tratado de Madrid, quase todo o território brasileiro pertencia aos portugueses, né? Ainda tem uma partezinha aí, ó, território brasileiro quase todo passou a pertencer
aí aos portugueses de acordo com esse tratado. Mostrando aí, só para vocês terem uma noção, né, daquilo que o Brasil conseguiu com o Tratado de Madrid, onde era o território que somente pertencia aos portugueses e a parte que foi anexada ao Brasil aí através do Tratado de Madrid. Então, olha só, o Brasil pegou uma grande parte de terras depois desse tratado. Então, pessoal, os jesuítas indígenas, né, que habitavam a região dos povos das 7 missões, eu queria que vocês marcassem, peraí, só um minuto. Vocês vão marcar para mim lá atrás o penúltimo e o antepenúltimo parágrafo, ok? Contando aqui, 1, 2. Da página 364? Quinto e sexto parágrafo das 363. Eu esqueci para pedir para marcar. Quinto e sexto. Para que houvesse o reconhecimento e o outro, ele foi firmado para anular os objetivos do Tratado de Madrid. Eu já tinha marcado já. Tá. Então, vamos lá. Continuando aí. Os jesuítas e indígenas que habitavam a região norte, a região dos 7 povos das missões, conjunto de aldeamentos fundados por jesuítas espanhóis, está localizado no Rio Grande do Sul e se voltaram contra os portugueses. Isso gerou diversos conflitos no país no ano de 1761, né? Aí teve que ter a existência de um outro pardo. Por que teve que ter esse tratado? Olha só, todos os espanhóis que viviam nessa região, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar o quadro. O mapa está muito pequeno. Só um minutinho. Vou tentar fazer rapidinho aqui o mapa do Brasil. Apesar que vai ficar muito bonito, mas eu vou tentar. Aqui é 100, Uau, aqui tem uma parte. Não tem. Então, pessoal, só para tentar. Faço de conta que isso aqui é o Brasil. Então, olha só. Aqui nessa região, que eu vou marcar aqui de vermelho, essa região aqui, ó. Existiam os povos aqui, chamados povos das 7 missões. Eles estavam aqui na região sul do Brasil, né? Alguns jesuítas espanhóis também, que eles também trouxeram os jesuítas. Esses jesuítas, eles habitavam aqui. Então, eles se revoltaram com o Tratado de Madrid e houveram vários conflitos, né, desses povos aqui, porque eles não queriam que essa região fosse anexada ao Brasil, que essa região aqui passasse a pertencer a Portugal. Então, por isso, El Pardo, ele veio para resolver a questão desses conflitos aqui na região sul, né? E eles aceitaram, de acordo com o tratado, depois do Tratado de El Pardo, eles aceitaram aí entregar essa região para Portugal, ok? Então, as questões políticas em relação às fronteiras e aos conflitos, né, só foram resolvidos posteriormente com o Tratado de Santo Ildefonso, outro tratado aí. Então, são vários tratados, né? O Tratado de Madrid, ele veio para dividir. O Tratado de El Pardo, né, ele foi criado para resolver os conflitos entre os povos das 7 missões e os portugueses, que não, os povos das 7 missões não queriam entregar o território. E aí, só com o Tratado de Santo Ildefonso, no ano de 1700, o que foi esse tratado? Todo esse parágrafo aí, por favor. Esse segundo parágrafo aí, as questões políticas, né? A partir desse tratado, então teve que ter um tratado de paz, que foi o Tratado de El Pardo, né? E um novo tratado que entregaria a posse desse território aqui para os portugueses. Então, o Tratado de Santo Ildefonso estabelecia para os espanhóis as colônias de Sacramento de 7 povos. Então, eram outras colônias, que essas colônias ficaram pertencendo aos espanhóis e os portugueses ficaram com a região sul.
Por outro lado, os portugueses receberiam aí, ó, a ilha de Santa Catarina, né, em Florianópolis, que havia sido ocupada pelos espanhóis no ano de 1776, um ano antes do Tratado de Santo Ildefonso, né? Eles ocuparam essa ilha e tiveram, depois do Tratado de Santo Ildefonso, eles tiveram que entregar essa ilha aos portugueses, que é onde fica Florianópolis. No ano de 1801, né, com a assinatura do Tratado de Badajoz, outro tratado, pessoal, olha só, cheio de tratado aí nesse início, vocês vão ter que saber qual que é a função de cada um desses tratados, tá? Então, olha só, com a assinatura do Tratado de Conflitos, envolvendo Portugal e Espanha em relação às fronteiras que que definiriam o sul do Brasil. Então, dentro de um conflito, eles criaram, olha só, dentro de um conflito só, eles criaram 3 tratados, 3 acordos, né, para resolver um conflito. E esse tratado aí de Badajoz, né, aqui, esse tratado estabelecia que a Espanha abriria mão do controle sobre os povos das 7 missões, que eram esses povos aqui, né, e o Sacramento, sendo o Rio Uruguai como limite, né? O Rio Uruguai era o limite aí entre as terras espanholas e as terras portuguesas. Tal compromisso fez com que as bases originais do Tratado de Madrid fossem retornadas. Na verdade, esse tanto de tratado que ocorreu depois do Tratado de Madrid, né, voltou lá naquilo do início que o Tratado de Madrid já tratado aí para resolver esses conflitos, quanto, na verdade, era só ter respeitado o Tratado de Madrid. Ao longo do século XIX, né, após a independência do Brasil, várias áreas menores, ao longo das fronteiras terrestres, foram anexadas ao território brasileiro. Nós vamos analisar esse mapa daqui a pouco. Então, vale ressaltar que o Tratado de Petrópolis, outro tratado aí, ó, propiciou a anexação do Acre ao Brasil, ok? Então, o Tratado de Petrópolis foi o acordo que fez com que a Bolívia vendesse Líbia. Então, esse Tratado de Petrópolis foi o acordo entre Brasil e Bolívia para que o Acre passasse para o território brasileiro. Então, pessoal, eu esqueci de pedir para vocês marcarem o que foi o Tratado de Badajoz, qual era o objetivo dele. Está aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ok? Terceiro e quarto parágrafo aí, falando sobre o Tratado de Badajoz. E no último parágrafo também falando sobre o Tratado de Petrópolis, que é o tratado, né, do caso do Acre, que propiciou a anexação do Acre ao Brasil. Então, desde 1750, o território desse estado pertencia à Bolívia, no caso do Acre. À época, o governo brasileiro já apresentava grande interesse nessa região, em virtude do ciclo Brasil no território do Acre, né? Existem grandes seringais, não tanto quanto no período colonial, mas existiam grandes seringais no Acre, né, onde eles extraíam a borracha. E o interesse de Portugal, então foi feito um acordo, né, entre o Brasil e a Bolívia. E nesse acordo, a Inglaterra emprestou ao Brasil, né, 2 milhões de libras esterlinas, que é o dinheiro inglês, né, 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, e o Brasil também, em troca, construiria a ferrovia chamada Madeira-Mamoré. Tem uma história nessa ferrovia, né, que é chamada também de Ferrovia da Morte, depois eu vou falar para vocês por quê. O Brasil teria que construir essa ferrovia, 400 quilômetros de ferrovia, Madeira-Mamoré, para a Bolívia, porque ao oceano, né? A Bolívia, ela fica aqui, ó. Eu vou pegar o mapa do Brasil na escola para explicar melhor para vocês as questões. Olha só, a Bolívia se localiza aqui, ó. Deixa eu colocar uma seta aqui para vocês verem, ó. A Bolívia, ela é limitada por países, então ela não tem acesso ao oceano. Por isso que a Bolívia precisava dessa ferrovia chamada Ferrovia Madeira-Mamoré, que o Brasil mandou construir para favorecer a Bolívia em troca do território do Acre, tá? Então, esse foi o preço que o Brasil pagou pelo Acre. 2 milhões de libras esterlinas emprestados pela Inglaterra, né? Mais a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que dava acesso à Bolívia, né? Dava um acesso para a Bolívia para o Oceano Atlântico, ok? Tá, vai encerrar daqui a pouco.
E outra coisa, na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre esses acordos, como que funcionam esses acordos entre Falta países. quase um É minuto. importante vocês saberem disso, porque esse acordo, ele está... Então, na próxima aula nós vamos analisar esse mapa e eu vou explicar como que um país